símbolos do Apocalipse, né? Cada símbolo, que aquilo está se referindo, nós temos que fazer uma parte aqui de introdutória. Essa parte ela é muito importante, tá? A parte histórica do Apocalipse. É importante o que contém o livro do Apocalipse, as partes que são literais, entendeu? O que é a analogia ali no livro do Apocalipse, são símbolos, tá? Então vamos ler o livro aí. Esse livro aqui nós vamos ler bastante ele, tá? Abre aí, por favor, capítulo 1, na página 19. A doutrina da escatologia, página 19. Todo mundo encontrou? Vamos acompanhar aí? O conhecimento sobre o futuro e o desenrolar dos seus acontecimentos. Peraí. Isso, é isso mesmo. O desenrolar dos seus acontecimentos atiça o imaginário das pessoas, principalmente naquelas ligadas aos fenômenos sobrenaturais, como adivinhação e predições, que acontecerá no fim, acontecerá ao tempo do fim. Essa ansiedade por descobrir o futuro conduziu pessoas ligadas ao misticismo e estudiosos em busca de constantes para decifrar o enigma do destino de todas as coisas. Esse desejo de conhecer o amanhã não se restringe aos tempos modernos, mas desde os primórdios da humanidade desenvolveu-se por meio para descortinar esse amanhã. Dentre eles citamos alguns. Quem é os grupos aí que tentaram descortinar o Apocalipse? Astrologia, adivinhação por meio dos estudos e a posição dos astros celestes, a quiromancia, predições mediante as linhas da mão, necromancia, revelações feitas por espíritos de pessoas mortas, profecias apocalípticas que por meio de uma linguagem simbólica apontam o desenrolar do futuro. Dentro do círculo cristão, esse desejo permanece e fascina a grande maioria dos que professam a fé em Cristo, conduzindo, infelizmente, a uma interpretação espúria dos estudos bíblicos, dos textos bíblicos, que dizem a respeito das predições do tempo do fim. Para solucionar e evitar distorções que comprometam as escrituras sagradas e confundam os crentes, surgiu um estudo específico sobre esse tema dentro da teologia sistemática, intitulado como? Escatologia, né? Portanto, este capítulo, com o objetivo de esclarecer o significado dessa doutrina, que é a escatologia, definiremos o termo abordando a importância do seu conhecimento para a vida da qual da sua revelação com Jesus Cristo, com relação a Jesus Cristo. Bom, primeiro vamos entender o que é a palavra, né, escatologia, o que significa essa palavra. Sabe que tem muita gente que conhece os livros da Bíblia, conhece os termos bíblicos, mas não sabe o significado deles. Soterologia, às vezes uma pessoa já ouviu falar de soterologia, mas não sabe o significado da palavra soterologia, que no caso que é estudo da salvação, né? Bom, vamos lá, o que é a palavra, o que significa a palavra escatologia? Uma palavra originária do grego, tá? Do grego, que quer dizer escatos, ou significa, essa palavra escatos no grego significa o que aí? Último, junto com o sufixo logia. Tudo, a gente já está cansado de saber o que é logia. O que é logia? Estudo, certo? O significado então de último com logia, essa junção, né, de tratado, né, ou estudo, juntando essas palavras, ela vai ficar como então traduzida? Fica da seguinte maneira: tratado ou estudo a respeito das últimas coisas. Então o que é escatologia? É o tratado ou estudo a respeito das últimas coisas, ok? E basicamente, irmãos, a teologia, o que ela trata? Ela trata daquilo que amedronta as pessoas, seres humanos. O que amedronta as pessoas? O fim do mundo, né? A morte, o fim do mundo, são coisas que amedrontam as pessoas, tá?
E o Apocalipse, a gente tem que entender que é um livro da Bíblia que trata sobre o fim do mundo, não é? E depois ele trata sobre o mundo sem fim. Primeiro ele vai dizer do fim do mundo, e depois ele vai dizer do mundo sem fim. Aí na página 21, na segunda linha aí, ó, na página 21. Necessário é dizer que a escatologia não se circunscreve somente aos acontecimentos referentes à história da igreja e ao destino do final dos homens. Ela aponta para o início de outro ciclo, uma nova era que se desenrolará na eternidade, ou seja, as predições apocalípticas tratam do fim de uma era e apresentam o início de um outro momento, tá? Novos céus e uma nova terra. Página 22. Vai aí na primeira, segunda, terceira, quarta linha. A gente está dando uma enxugada, porque senão a gente, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Percebemos, acharam aí? Quinta linha da página 22. Percebemos hoje que todas as predições estão se cumprindo, o que deixa clara a proximidade do desfecho, tá, final. Por isso, o crente deve ter um olhar clínico sobre o que acontece à sua volta. Isso é, entender que o tempo presente no qual você, eu e você estamos inseridos, por exemplo, quando o tempo se fecha, né? O tempo fechou para a chuva, certo? As nuvens escuras aparecem, sabemos que vai acontecer o quê? Vai chover, é um sinal, não é isso? Vai chover. Do mesmo modo, quando olhamos para os acontecimentos atuais e vamos para o livro de Apocalipse, percebemos que Jesus está prestes a voltar. A escatologia é o semelhante a um telescópio potente, que faz o quê? Que aproxima a realidade distante, trazendo para tão perto o que parece que já está acontecendo, ok? Bom, aí nós vamos ver aqui depois que Jesus na escatologia é apresentado com uma tríplice, né? O tríplice ministério. Qual é o tríplice ministério? Na página 24 aí. Rei, sacerdote e profeta, tá? E aí vai dizer, né? Vai dizer aí, ó, suas qualificações que são apresentadas, tá? Ele é apresentado aí, vai uma lista enorme, né? Semente da mulher, profeta, maior que Moisés, raiz de Jessé, rei eterno da linhagem de Davi, sumo sacerdote eterno, Cordeiro de Deus, Messias, rocha sobre a qual a igreja é edificada, bom pastor, leão da tribo de Judá, Salvador, caminho que leva ao Pai, porta de escape, sol da justiça, santo de Israel, noivo da igreja, príncipe da paz, Senhor, filho de Deus, aquele que é e que será, primogênito de toda a criação, pão vivo que desceu do céu, água que sacia o sedento, filho do homem, servo de Deus, Logos encarnado, e tem muito mais ainda se a gente olhar, né? Vai ter lá alfa e ômega, princípio e fim, linho, fim do tempo, né? É tudo, né? O abecedário inteirinho. É o abecedário inteiro e as letras mais que não existem. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, feitas por Ele e para Ele, como está registrado em Colossenses 1, versículo 16 e 17. Bom, agora vamos aí na página 25 ainda. Quais os pensamentos escatológicos? O que cada religião pensa a respeito da escatologia, a respeito do fim das coisas, né? Fim do mundo. Não pensa igual a nós, né? O budismo não pensa igual a gente, tá? O islamismo também não pensa igual a nós, com respeito à escatologia, a respeito ao fim do tempo. Bom, vamos lá. Budismo. Quem fundou o budismo? Siddhartha Gautama Sakyamuni, que era um príncipe, né? Era um príncipe. Para o budismo, o desfecho final chega quando a pessoa atinge o quê? O chamado Nirvana, né? Palavra do sânscrito que significa soprado para fora, ou seja, quando o indivíduo atinge todos os seus desejos da vida. Interessante, sabe o que é, irmãos? Aí vai dizer aqui, ó, e leva o homem, e busca do que leva o homem à inveja e à destruição. O Nirvana seria uma espécie de céu do budismo, tá? Seria o Nirvana, o fim do sentido de atingir a perfeição. Mas sabe o que me chama a atenção? Que a pessoa alcança o céu, né, o Nirvana, quando ele
consegue isso aqui, né? Ele consegue, ele chega, atinge o nirvana quando esse indivíduo atinge todos os desejos, vivendo a vida desapegado de tudo aquilo que pode dar prazer. Mas o que me chama a atenção é que quando Siddhartha Gautama morreu, antes de morrer, ele disse assim: tudo foi em vão, eu não encontrei a verdade. Né? Então, como poderia dizer que ele atingiu o nirvana, né? E o islamismo de Muhammad Ali, de o vulgo Maomé, né? Maomé, não é? E o outro também, né? Computador. Isso. Eles creem o quê? Olha como eles creem, vamos ver como eles creem com relação ao Apocalipse. É um negócio interessante, né? Interessante. E muito interessante. E vale a pena dizer também que esse Muhammad Ali, antes de morrer, diz: eu ainda estou procurando a verdade. Buda disse: tudo foi em vão, não encontrei a verdade. Muhammad Ali disse: eu ainda estou procurando a verdade. Aí Jesus chega e diz o quê? Eu sou a verdade. Né? Eu sou a verdade. Bom, mas vamos ver como os islâmicos acreditam com relação à eternidade, tá? Eles creem que um dia na eternidade, em que estarão para sempre desfrutando de prazer, paz e felicidade, não por estarem toda a vida na presença de Alá, certo? Mas sim por desfrutarem de um paraíso sensual e machista, onde os homens serão servidos por belas morenas de olhos cor jabuticaba, com o melhor vinho. Isso aí são aqueles que se matam, não é? Isso, aqueles que ele tem 70 mulheres, não é isso? Não é 70? E aqueles que se matam, eles vão ter 70 mulheres servindo ele no paraíso. Os camaradas não vê a hora de se matar. Não acho que é um paraíso, não. Isso não é brincadeira. Eles levam a sério, irmão. Não levam a sério na brincadeira, não, tá? Eles levam a sério mesmo. Porque eles nascem aprendendo aquilo. Ele não vê a hora de morrer para atingir isso aí, né? Por isso, eles são capazes de dar a sua própria vida, que nós já vimos isso, né? Vimos isso? As duas torres dos Estados Unidos lá, inclusive, foram eles, né, que atingiram lá as torres gêmeas, né? Foram eles. Portanto, na sua escatologia, aguardam o dia em que Alá colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, tá? Bom, judaísmo. Embora o cristianismo tenha surgido por meio dessa religião, pois Jesus era judeu, né? Os adeptos desse segmento religioso aguardam ainda a vinda do Messias. Essa é a diferença. Para nós, Cristo já veio, mas para eles, Jesus ainda não veio, o Messias ainda não veio, né? Que foi aceito por eles. Para os judeus, o fim virá no momento em que Jeová, através do Messias esperado, dominará o mundo e colocará Israel por cabeça. A escatologia desenvolvida por eles é temporal e política, tá? E o Espiritismo? Como o Espiritismo acredita com relação ao Apocalipse, ao fim do mundo? Aí, sua esperança é semelhante ao Nirvana do budismo, que creem que através de sucessivas reencarnações, o espírito vai sendo aperfeiçoado até atingir a perfeição, contrariando totalmente Hebreus, que diz, né, que o homem está destinado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Eles aguardam a vinda de um espírito evoluído, que guiará toda a humanidade pelo pleno desenvolvimento moral e espiritual. Ou seja, você morre e reencarna. Quando você reencarna, você já é um pouquinho melhor. Aí você morre, reencarna e vai melhorando até atingir o karma, que eles falam, né? O karma, ok? E o catolicismo? Como o catolicismo crê com relação... Isso está na página 26, tá? Catolicismo. Creem basicamente que os evangélicos creem. Dizem que a única e verdadeira igreja do Senhor, na teoria, aguarda o arrebatamento dos fins dos tempos, porém, na prática popular, seus rituais assemelham-se ao espiritismo. Tem simpatia pelas religiões orientais e seitas têm caminho aberto entre eles, pois são simpatizantes e influenciadores do ecumenismo. O que é o ecumenismo mesmo? As religiões com um só pensamento, né, com uma só, tá? Que
preconiza igualmente entre eles todas as religiões, ou seja, é o mesmo Deus manifestado de formas diferentes em respectivas culturas, creem no fim do mundo, mas suas crendices populares do que a doutrina da mais em crendice popular do que na doutrina da escatologia. Sua maneira de pensar no final de muitos terão a sua segunda chance depois da morte, principalmente por terem como mediadora uma mãe biológica chamada Maria, né? Alguns deles vão para o purgatório, e lá no purgatório eles vão purgar lá e vão ter. O único purgatório que eu conheci era a Glória, quando não tinha passado no remédio. Não. Glória não é mais purgatório. Glória, para quem não sabe, que está assistindo o vídeo, é a nossa cachorrita. Hinduísmo. Como o hinduísmo crê? O hinduísmo é a mescla, né, da maioria das religiões e seitas. Aliás, o hinduísmo é aquele que absorve tudo, irmãos, aquela esponja que absorve todas as religiões. Tanto é que não é difícil você pregar para um hindu. Se você falar para ele assim, ó, o hindu, você quer aceitar Jesus? Ele fala, quem é Jesus? Ele é Deus. Quero, agora. O que eu tenho que fazer? Não, dobra o joelho aí e entrega a sua vida. Agora. Eu vou aceitar Jesus. Só que, aí a hora que você dizer para ele, só que você tem que abandonar os seus 33 milhões de deuses. Não, aí não. Não. Eu aceito, meu Deus, mas deixar de adorar o Deus Hanuman, Deus macaco, não. Deixar de adorar Ganesh, Deus elefante, jamais. Deixar de adorar o rio Ganges, nunca. Deixar de adorar o sol, a lua, o vento, a estrela, não. Eu aceito o teu Deus, mas não vem tirar os meus deuses, não. Entendeu? Aí é onde que eles podem até te matar. Isso aí é na Índia, né? Na Índia. Não, a maioria estão na Índia, né? Eu acho que tem mais de 900 milhões de hindus, né? Dá 4 vezes no Brasil, não, quase 5 vezes, 4 vezes no Brasil, né? A população do Brasil, mais de 4 vezes a população do Brasil. Então, que ainda tem 2 milhões de habitantes, né? 2 milhões. Tá? A maior população do mundo está na Índia, ok? Né? Na China, né? E a segunda maior população está na Índia, ok? Bom, vamos lá.